Deixa eu te falar, já estamos aqui com o Daniel Cara, bem. Eu queria falar da eleição do Rio antes do cara, já sobe Vai o lá, vai cara, lá. ele já... Boa tarde, bom dia. Pode Todos comentar cara. isso. O Só cara, carinho. o cara. Você está com a pesquisa aí, Dri? Deixa eu pegar aqui, que a gente tinha um embargo, Daniel. Tinha um embargo até a meio-dia, né, Daniel? Aí agora a gente já pode falar. E a gente já pode falar, Atlas. você pode ter em primeiríssima mão o resultado da eleição do Rio, você e todos os nossos internautas. E, aliás, o resultado ainda não, calma. Resultado da pesquisa, E aí, assim, a gente está aqui com pode ter um segundo turno no Rio de Janeiro, tá? Subindo aqui tão rápido para vocês, mas olha só, a gente já tem um Ramagem com 32,1%. Não, é rápido. Tá vazando o Rovai aí. Tá vazando o Rovai. Estou ouvindo o Rovai aqui. Ele está pedindo alguma coisa lá na cozinha. Não deu para ouvir? Olha só, vamos ver aqui o cenário, então, da pesquisa do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, 49%, Ramagem 32,1% e o Tarcísio com 8,1%. Dos votos válidos, 50,5% e 33,1%. Gente, então, mas sem desespero, pelo seguinte, a Atlas vem dando esse resultado já há algum tempo. Se a Adri for subindo telas aí, ela vai ver que vai... tá aqui, Esse resultado já tem desde abril, é isso? Deixa eu ver aqui que tá pequenininho. Acho que abril, ele está com 31. Porque o que acontece? A Atlas pergunta, provavelmente, você apoiaria o Ramagem, que é o candidato do PL do Bolsonaro, ou o Eduardo Paes, que tem o apoio do PT e de não sei quem? Então, ela antecipa resultados. Ela faz... foi assim que ela, por exemplo, deu que o Jerônimo ganharia a eleição na Bahia 4 meses antes, 5 meses antes, em 2020. Então, há uma estabilidade no cenário, não há uma coisa assim, o Ramagem cresceu muito. Pela Atlas, não. Por outras pesquisas, você tem uma subida do Ramagem que vai colando no seu eleitorado, naquilo que a Atlas já antecipou, porque colava na pergunta o apoio do Bolsonaro e essas coisas. Então, acho que dá primeiro turno no Rio, se mantém porque 50% dos votos totais, né? Então, dos votos válidos, dá um pouco mais. E se você virar mais uma página, Idri, ou não, acho que for para trás, você vai ver que quando fala o nome, ele passa com 50,5, né? Aí eu não sei onde está ou não sabe. Não sabe, está aqui no... Não sei, voto branco e nulo. É muito pequeno o voto branco e nulo na Atlas, né, gente? É, bem pequeno. Então, você tem aí pode dar segundo turno. Exato. Mas pode não dar. Cadê Rovai? Rovai tá igual o Lombardi. Ele tá igual o Lombardi, ele tá só entrando com a voz. Eu tô sem câmera aqui. É o Lombardi falando, o Lombardi... o pastor falando lá na catacumba. E deixa eu contar uma coisa para vocês, mas que saiu o Atlas de São Paulo, só que tem embargo até 13h. Então, eu não vou poder contar. Espera aí, mas eu não posso dar um spoilerzinho. Eu respeito o embargo dos nossos amigos da Atlas. Eu também, mas um spoilerzinho, né? Eu não posso falar, mas 1h você já vai ver na fórum. 1h ainda dá tempo de ver no programa. Você entra lá, revistaforum.com.br. A gente fala no programa ainda. Eu falo, não fala, ao fazer o Fala Rovai. Mas olha só, eu convidei o Daniel Cara aqui hoje porque o Daniel sofreu um ataque, que assim, eles odeiam, né, educação, odeiam Paulo Freire, né, e eu queria
mostrar aqui a candidata do Novo, Marina Helena, durante o debate, fez um ataque ao Daniel Cara e está fazendo esse ataque nas redes sociais também. Olha só o que está no Instagram. Você tinha visto esse, Daniel? Tinha visto, recebido dos meus amigos e da juventude da nossa campanha, da campanha do Guilherme Boulos, né? Daniel, preciso te falar uma coisa. A Atlas está surpreendente. Mas depois eu te conto, viu? A uma hora você me conta. Rapaz! Boa, né? Deve ser vai ter um bururu numa certa campanha aí. Cara, foi surpreendente. Mas, Daniel, eu falei para vocês do evento de ontem do Boulos. O povo estava detonando a campanha do Boulos, tá tudo indo mal, vai cair, Daniel Cara não vai dar as caras, tá todo mundo falando isso. Todo mundo aparecendo. Cara, mas vamos lá, vamos para a história do Paulo Freire. Mas eu imagino que você também está ansioso, como todos nós, para saber pesquisas, resultados, por isso que eu te coloquei nessa pauta. Mas o que interessa aqui é a pauta do Paulo Freire, que você foi acusado! Você foi acusado de defender Paulo Freire. Se defenda, Daniel Cara. Não é possível, você defende Paulo Freire. Eu defendo Paulo Freire, eu sou um doutrinador, inclusive, segundo a Marina Helena. Bom, a acusação foi mais absurda, Rovai, porque ela trouxe temas que raramente eu me coloco sobre esses temas. Uma das vezes, inclusive, foi aqui na Fórum. Então, desconfio que Marina Helena assiste a Fórum. A gente agradece a audiência, mas pede para ela não utilizar os comentários, porque não são comentários muito respeitosos, o que ela costuma praticar. Mas, efetivamente, ela disse que eu sou favorável ao aborto, não conheço ninguém que seja favorável ao aborto. A gente trata a descriminalização do aborto como um tema de saúde pública. Ela disse que eu sou favorável à legalização de todas as drogas, isso eu nunca falei. O que eu disse concretamente é que a questão das drogas tem que ser tratada como uma estratégia de inteligência. O mundo está perdendo a guerra contra o crime organizado em relação ao tráfico de drogas. E eu tenho uma longa trajetória nesse caso, inclusive, há muitos anos atrás, até 2005, eu trabalhava com segurança pública e abordava segurança pública e educação. E abordava esse tema. Minha posição é fartamente subsidiada pelas evidências científicas e por tudo aquilo que tem dado certo em termos de políticas públicas do mundo. E aí ela me acusa de ser um defensor do método Paulo Freire. Primeiro, explicar cientificamente, não existe método Paulo Freire nesses termos. O que existe é uma... Aliás, é importante frisar isso. Fui aluno do último professor que tratou da sistematização da proposta freiriana em termos pedagógicos, que foi o Celso de Rui Baizíguio, que é professor emérito da Faculdade de Educação da USP. O que existe, na verdade, é um conjunto de ideias do Paulo Freire que congrega uma proposta e uma filosofia pedagógica que deu certo em todos os lugares do mundo, mas que nunca foi implementada no Brasil, Roberto. É amplamente reconhecida pelas universidades mais relevantes do mundo, inclusive pela Universidade de São Paulo, que eu sou professor, e pela Universidade de Brasília, onde Maria Helena estudou, e alguma coisa deve ter acontecido na Universidade de Brasília, porque eu nunca vi alguém ser beneficiada pelo ensino público e ser tão contrária ao ensino público. Com esse ataque do MBL e do Partido Novo, é importante frisar que o MBL também está por trás desses ataques. Eles fizeram um dossiê sobre a minha trajetória, publicaram na revista deles, na revista de doutrinação que eles têm utilizado aí como referência para a produção de matérias, entre aspas, de maior fôlego. Esses ataques, eles têm motivo. Eu tenho participado fortemente, liderado várias ações contra o Partido Novo, tanto no sistema de justiça, quanto também no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, as tentativas do Partido Novo de privatizar a educação. Quero dizer para vocês que eles têm perdido, é importante frisar esse tema. E também tenho enfrentado o MBL nas tentativas deles de entrarem na área de educação. Em 2016, Rovai, o secretário Alexandre Schneider estava sofrendo um ataque, assim como as escolas públicas do município de São Paulo, porque elas eram invadidas
pelo Fernando Holliday, que na época era vereador filiado ao MBL. O MBL não é um partido político, mas é uma corrente política, e ele era filiado ao MBL, hoje não é mais. E a gente conseguiu que as Nações Unidas se posicionassem contra a atitude do MBL, a relatora para o direito humano à educação, o relator para o direito humano à liberdade de expressão e outros relatores, e o Dória recuou, porque ele iria demitir o Alexandre Schneider. Eles nunca me perdoaram por isso, tenho o maior orgulho dessa história, então vou seguir minha trajetória. Agora, o ataque ao Paulo Freire é porque a Maria Helena só está com 2% no Datafolha, a gente tem que ver a Atlas como vai se posicionar, mas o ataque dela, na prática, é uma tentativa dela se recolocar na eleição, porque é uma candidata insignificante até esse momento. As atitudes delas, eu não gosto nem de, vocês me conhecem, eu não gosto de tratar desses termos, mas para falar o português claro aqui, português concreto, é uma figura lamentável, né, na vida política brasileira. Ela tem vivido de tentar gerar polêmicas com o Boulos e com a Tabata, e eu acho que quando abrirem as urnas ela vai ficar abaixo de 2%, viu, Rovai? Eu acho que ela não alcança nem 2%. Então, a vida que segue, a gente está muito, muito tranquilo. Quero dizer algo que não está sendo colocado no debate público. A melhor prefeita da história da cidade de São Paulo, na minha opinião, é Luiz Erundina. Há quem pense diferente, que considere a Marta Suplicy, o Fernando Haddad, mas uma questão ninguém duvida. O maior secretário de educação da história da cidade de São Paulo é Paulo Freire. Então, isso fica como ponto pacífico, um recado bem claro para a Marina Helena. E o que eu quero saber agora é como vai estar a Atlas, porque eu fiquei agora curioso. Vocês não vão adiantar. Às 2 horas eu tenho que estar na reunião de coordenação e eu não vou poder, eu vou ter que parar o carro 1 hora para ver a fórum, para saber qual foi o resultado da Atlas. 1 hora. E a gente não pode nem passar para você, por favor, o WhatsApp. Não, eu posso só para ele. Só. Não, é isso que a gente... Não, mas não pode, é proibido. Não, eu respeito. O cargo jornalístico é uma coisa que não pode ser furada. Olha só, Daniel, só quero te dizer o seguinte, será um terremoto político. Não é pouca coisa, não. É um terremoto político a Atlas. E vai embaranar tudo. Ou a Atlas acerta e se consagra, ou acabou. Ou vai ficar numa situação muito difícil, porque ela vai na contramão das outras pesquisas. Olha, então, eu já estou dando aqui um pequeno spoiler. É um terremoto político a Atlas e Intel. Mas ela vai ao encontro do que a Fórum tem dito. E das últimas reportagens... Paz de Amor, falando em números absolutos, assim, cravadinho. E aqui vai ao encontro do que a Fórum tem, da reportagem, Daniel, que a gente fez ontem lá na Vila, no Jardim Damasceno. Vai ao encontro disso, quer dizer... Porque tem gente dizendo, não tem nenhum entusiasmo na campanha do Boulos, está morta, não vai para lado nenhum, Lula não vem, a Marta não vem. Não é verdade. Bom, mas olha, eu vou só falar sobre o Lula. O Lula fez muito pela campanha. Quem disser ao contrário está cometendo um erro, porque ele é presidente da República, existia a posse no México, o Brasil está buscando relevância no cenário internacional, e vou dizer bem claramente, não é nem relevância, é que o Brasil seja considerado do tamanho que ele é, pelas outras potências e pelos outros países. O Lula recolocou o Brasil no mundo, isso é uma obra dificílima, viu, Rovai? Assim, eu voltei agora das Nações Unidas, em Genebra, e é impressionante como o Brasil voltou para o jogo, né, tratando lá no Alto Comissariado das Nações Unidas, sobre algo que vocês vão querer divulgar aqui na Fórum. A gente avaliou, o governo Bolsonaro, a ONU avaliou, a gente foi responsável por levar avaliações, mas nós avaliamos o governo Bolsonaro em relação aos direitos das crianças e adolescentes. Também é um terror, viu, Kovar? É um terror. Mas, a gente viu questões que, assim, eu não imaginava ver, de documentos que chegaram da sociedade civil, do sistema de justiça, da promotoria, da Defensoria da União, da Defensoria dos Estados. É terrível. A Adri acompanhou um pouco essa história, né? A gente estava ensaiando de vir aqui na Fórum naquele período, mas é importante frisar, o Lula recolocou o Brasil, o governo Lula, para não dizer que é uma questão individual,
o governo Lula recolocou o Brasil nas relações internacionais. Muito obrigado, presidente Lula, pela sua capacidade de conduzir o país a ser relevante no âmbito internacional, coisa que tinha sido abandonada pelo Bolsonaro. Eu sou crítico do governo em relação a inúmeras questões e a meu dever como servidor público. Mas nas relações internacionais é excelente o desempenho do governo, é incomparável ao que foi o governo Temer e ao que foi o governo Bolsonaro. Sobre a pesquisa da Atlas, eu fico ansioso, porque é exatamente o que vocês disseram. Falando do âmbito da coordenação de campanha, a gente avalia que a pesquisa da Atlas ela está apresentando um cenário que é muito próximo a algumas informações de investigações que nós fazemos e outras campanhas fazem, acabam vazando, vaza da nossa para eles, da gente, deles para a gente, enfim, não deveria acontecer, mas acaba acontecendo. Alguns dados da Atlas comprovam uma tendência que está sendo posta, né, que é uma tendência de crescimento da nossa candidatura. Agora, é aquilo que o Rovai falou, ou a Atlas está totalmente errada e essas questões de bastidor também estão totalmente erradas, ou a Atlas está acertando demais e a partir dessa eleição ninguém mais vai ver Datafolha e outras pesquisas, só vai ver a Atlas. Então, em 2022 foi quase assim. Vocês lembram que no primeiro turno a Atlas teve esse desempenho, no segundo turno a Atlas não foi tão bem. Mas vamos ver o que vai acontecer. A pesquisa da Atlas ela tem uma distorção nesse momento, eu não posso deixar de falar isso. A pesquisa da Atlas, como é uma pesquisa pela internet, ela acaba mobilizando as áreas digitais das campanhas. Isso está acontecendo em todas as campanhas. Então, a gente tem que ver se isso está sendo corrigido na metodologia para evitar o viés das campanhas ou não. Mas eu estou animado. Eu estou animado não pela pesquisa Atlas, nem pelo Datafolha, nem pela Quest, nem pelo Raios que o Parto. Estou animado porque eu acredito no projeto Guilherme Boulos e Marta Suplicy. É isso que tem que mobilizar do meu ponto de vista e do meu lugar. Né? É claro que vocês são jornalistas, aí vocês se mobilizam pelo fato, pela notícia e tudo mais. Né? Mas eu estou animado pelo que eu estou vivendo. Né? E foi bem legal, viu? Fazer campanha na Lapa com a Liz Erundina, fazer campanha em São Mateus com o Toninho Vespoli, no sábado ter ido ao Jardim Ângela Capão Redondo, Jardim São Luís. Eu não sei o que a Atlas vai trazer, mas se foi o que eu senti, eu vou ficar muito feliz. Ô, Daniel, queria te fazer um convite aqui, aproveitando essa denúncia da Maria Helena, de que você é um cara que espalha Paulo Freire por aí. Queria te convidar para dar um curso aqui na Fórum sobre Paulo Freire. Seria? Então, vamos conversar, porque é o seguinte, o Zé Dirceu deu um curso agora, recentemente, sobre a terceira onda do fascismo, foi mais de 5 mil pessoas assistiram, um estrondoso sucesso. A gente dá de graça o curso, o Daniel Cara, para as pessoas, mas aí a gente pode conversar. Não, vamos fazer de graça, isso daí é princípio. Esse curso, queria conversar, o Adri pode também mediar aí, e seria importante que a gente marcar uma data, ir no estúdio, fazer uma coisa legal, você dá uma aula de 1h15 aí, sobre o Paulo Freire, porque primeiro é fundamental a gente combater isso. Gente, é fundamental. O próprio Paulo Freire... Diz, Sinário, desculpa. Não, é que eu estava querendo falar contigo quando eu vi a história da Marina Helena, né? Essa candidata ela tem chamado muita atenção por ela ser uma pessoa jovem ainda, mas com um discurso mofado, né? De Venezuela. Ela vem com esse tipo de discurso. Infelizmente, a Tabata fez o mesmo no último debate, tá? Com essa história aí de Venezuela, aborto, drogas, temas que nada tem a ver com a campanha em São Paulo. Você não acha, Daniel, que não existe diferença entre Marina Helena, Pablo Marçal e Ricardo Nunes? Não tenho dúvida. Não tem diferença nenhuma. O Ricardo Nunes ele só é mais inteligente que eles e também tem a máquina da prefeitura para disfarçar. Mas ele disfarça. É importante dizer que, no âmbito da política, há comentários, por exemplo, de que o Ricardo Nunes tem articulação com a articulação húngara, que é uma articulação muito poderosa de extrema-direita,
Ele tem articulação internacional também, teve, mobilizado pelo presidente Bolsonaro, pelo ex-presidente Bolsonaro, teve em articulação com grupos de extrema-direita da Europa. Eu, em Genebra, consegui acompanhar um pouco do debate europeu, e a extrema-direita também tomou conta da Suíça, e os Bolsonaro também estão relacionados com a extrema-direita suíça, então é uma articulação global. E o Ricardo Nunes participa de tudo, mais até do que o Marçal e do que a Marina Helena, porque o Ricardo Nunes é prefeito da maior cidade do Hemisfério Sul, então ele é chamado para esses fóruns. Agora, isso não vem a público, porque são coisas de bastidor, então ele é um bolsonarista constrangido. A Marina Helena e o Pablo Marçal são bolsonaristas orgulhosos, eles têm uma paixão por ser bolsonaristas, né? Eu não sei o que aconteceu na formação deles, né, de achar tão bonito ser bolsonarista, mas eles acham espetacular. E estão, de fato, nessa eleição em São Paulo, fazendo das tripas coração para poder ganhar um espaço no coração do grande líder da extrema-direita brasileira, que é o Jair Messias Bolsonaro. O Pablo Marçal, ele admira o Bolsonaro, mas ele quer substituir o Bolsonaro. Então, por hora, ele quer ganhar um lugarzinho no coração, mas no futuro ele já quer substituir o capitão da família Bolsonaro, que é a maior articulação de extrema-direita do Brasil e da América do Sul. O Milei, inclusive, é importante frisar, no âmbito internacional se considera que o Milei tenta substituir também os Bolsonaro nesse triste ranking aí, nessa triste competição. Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita gente que fala fora do Brasil sobre o Nicolas Ferreira, porque a extrema-direita brasileira é analisada no mundo todo. Importante falar sobre isso. Então, eu tenho interlocutores intelectuais de outros países e professores universitários que têm me perguntado quem é Nicolas Ferreira, quem é Pablo Marçal. Então, é isso, né? A extrema-direita, ela tem essa paixão. Idri, a extrema-direita tem paixão em criticar o Paulo Freire, porque o próprio Paulo Freire explica o que iria acontecer com a pedagogia do oprimido. Ele vai dizer que uma pessoa sectária iria ler o livro e iria combatê-lo com todas as forças. O que acontece é que a extrema-direita não lê no Brasil. Então, eles pegaram um artigo de um ex-editor da Super Interessante, até não me lembro direito o nome dele, Leandro Narlock. Narlock. Eles pegaram um artigo desse ex-editor da Super Interessante que torna o texto do Paulo Freire uma caricatura e, de forma descontextualizada, leram meia dúzia de parágrafos. Então, é pior ainda, o Paulo Freire estava errado nesse sentido. Ele achava que os sectários, ao lerem o livro, iriam combater o livro. O problema é que os sectários brasileiros não têm capacidade de leitura. Então, sequer ler o livro, eles fizeram, né? Eles sequer tiveram contato com o livro para poder criticá-lo. Enfim, é um reflexo dos tempos. Agora, se o Paulo Freire tivesse vivo hoje e fizesse um vídeo para o YouTube, aí eles teriam assistido o vídeo do Paulo Freire. Jamais leu um livro. Verdade, não é verdade, Adri? Ele é o autor daquele... Era demais o livro, né? Ele que inventou aquela série Guia Politicamente Incorreto. A partir dali que começou... Eu considero esse conjunto de livros... guias politicamente incorretos do Brasil, da América Latina, ali foi o ponto de partida da nova extrema-direita no Brasil, né? Porque eles vêm com todo um discurso contra Zumbi dos Palmares, contra Paulo Freire, aparece tudo ali, Daniel. Exato. Olha, a questão do Narlock é Narlock, né? Por dever de ofício, e é um caso raro, eu li o livro e não me lembro do nome do autor direito, mas, enfim, eu li esse livro, Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo e da História do Brasil. Uhum. E o da História do Brasil, então acho que tem um da América Latina que eu folheei, mas o da História do Brasil, ele mistura ares com bugalhos. Agora ele faz uma coisa que é a pior de todas. Ele pega trechos de, por exemplo, artigos científicos ou trabalhos científicos e toma pelo todo. E os artigos científicos, por dever, eles ponderam. É dever de ofício nosso, né? O trabalho científico ele é ponderado. Então, esse rapaz ele teve um sucesso editorial enorme, porque a polêmica ela sempre é atrativa, mas ele gerou um serviço enorme à produção científica brasileira e ainda mais ao debate público brasileiro. Agora, os Bolsonaros só leram
o que produziu o Leandro, esse rapaz. Eles não leram nada do que foi feito, de fato, pelos autores. Daniel, eu suspeito que eles não leram nem o que o Narlock... suspeito que eles não leram nada. Eles devem ter visto um vídeo do YouTube, do podcast Inteligência Ilimitada. Um short. Eu já vou liberar o Daniel, que eu sei que ele tem um compromisso, mas antes tem um superchat do Marcos Caseiro, nosso querido colaborador aqui da Fórum, comentarista e candidato a vereador, aqui o médico infectologista Marcos Caseiro, candidato a vereador em Santos. Ele diz: querido Daniel, ser atacado por esses nadas é motivo de orgulho. Somos felizes por conviver com um cara tão brilhante como você. Após as eleições, aqui em Santos, me avisa onde posso ajudar o Boulos. Aí, ele já está contando para o segundo turno, né? É isso aí. Ele tá prevendo a Atlas, eu acho, hein? Mas, enfim, não posso falar sobre isso. Mas, Caseirão, primeiro, obrigado. Quero deixar um recado aqui para a população de Santos, que é a terra do Rovai. É a sua terra também, Andrei? Não, eu estou aqui desde alguns anos só, mas já é agora. Vai. Mas torce para o Corinthians, mas torce para o Corinthians, tem bom gosto. Não, Corinthians não Pelés, hein, Daniel? Faz parte. Não vou falar sobre isso, foi só um parênteses. Mas, Caseiro, eu quero dizer para você e para todo mundo de Santos que o Caseiro é um candidato fundamental para a cidade de Santos, merece ser eleito, é uma das pessoas mais sérias do Brasil em questão de segurança pública, saúde pública, educação pública, especialmente em termos de saúde pública. E é um prazer aí ter recebido a sua mensagem. Estamos juntos sempre. E você pode ficar na minha casa, viu, Caseirão, para fazer campanha do Boulos aqui. Estamos juntos. Vamos revolucionar essa cidade aí no segundo turno. Quem sabe a Atlas não vai dizer para a gente que a gente ganha no primeiro turno. Aí, Caseiro, a gente pode vir tomar uma cerveja aqui. Quem sabe, né? Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada. Valeu, gente. Tchau, Daniel. Um beijão para vocês. Prazer estar aqui com vocês. Vamos combinar o curso. Vamos sim. Vamos deixar tudo certo. Fazer rápido, antes do segundo turno. Não, muito, muito importante.